Senhor Deus Todo-Poderoso, nós mais uma vez nos reunimos e entramos em Tua santa presença com a nossa ousadia na fé. E o que nós desejamos hoje, meu Pai, é ouvir a Tua voz, é ouvir os Teus ensinamentos, os Teus conselhos, a Sua direção, a Sua exortação. Nós queremos até, meu Pai, os Seus puxões de orelha, porque a gente sabe que o Pai repreende ao filho que ama. E o que nós esperamos é que, de fato, sejamos amadas do Senhor, e nós sabemos que isso é um fato. Então, que o Senhor venha ministrar as nossas vidas hoje, ministrar, meu Pai, mais ainda do Teu Espírito, fazer com que estejamos cheias, plenas da Tua presença. E se o Senhor, meu Pai, percebe que o diabo está preparando alguma cilada nesse momento, para que a gente venha desviar os nossos pensamentos da Tua palavra e dos Teus ensinamentos, que esse espírito venha a ser repreendido agora em nome de Jesus, e que nada venha roubar aquilo que o Senhor preparou para nos entregar essa noite. Nós determinamos, meu Pai, que estamos sob a Tua vontade, e que o Senhor venha executar todo o Teu querer em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e graças a Deus. Ok, povo lindo, boa noite. Nós vamos hoje meditar em Gênesis capítulo 28. Vamos começar aí? Deixa eu botar isso aqui no silencioso, ok. Quem está abrindo aí o áudio? Dona Fernanda. Vou pedir só para a galerinha aí fechar o áudio, Dona Cida. Tá bom, vamos lá. Versículo 1. E Isaque chamou Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe, dizendo, não tomarás mulher das filhas de Canaã. No momento que Isaque, pessoal, ele vem ter esse diálogo com Jacó, é porque anteriormente Rebeca já teve esse diálogo com ele, e, de certa forma, com uma astúcia por trás disso, né? Para que Jacó saísse do meio do acampamento deles, para que pudesse ter sua vida preservada, já que ela tinha ouvido que Esaú queria matar o próprio irmão. Então, antes que isso realmente acontecesse, e que não ficasse tão nítido que ele está fugindo, então ela vai lá, conversa com Isaac e fala, poxa, vai ser uma tristeza para a minha vida, vai ser uma angústia, uma amargura para a minha alma, se Jacó também tomar das mulheres cananeias para se casar. Esaú já tinha feito isso, e do jeito que a Bíblia fala, foi um tremendo desgosto para Isaac e Rebeca. Então, foi um argumento muito válido, muito interessante, e Isaac, ele não pensou duas vezes. Ele consentiu, entendeu, em realmente mandar Jacó de lá. Não sei se ele tinha a ciência também de que Esaú estava planejando matar Jacó, não sei, não fica claro, né? Mas Rebeca, sim, Rebeca sabia, e ela vai chegar e convencer Isaac de que Jacó tem que sair do meio do acampamento. O argumento que ela usa é realmente muito plausível. De acordo com a vivência tanto de Abraão como de Isaac, ele teria, né, a tendência natural de realmente tomar essa atitude, de buscar mulher para ele de dentro da sua família, que está lá em Padã Arã. Então, levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma mulher para ti dentre as filhas de Labão, irmão da tua mãe. Né? Então, ele vai dar orientação, não pega para você desposar nenhuma dessas cananeias. Vai lá para a casa do seu tio, né? E procura uma das suas primas para que você possa casar. A intenção era procurar
uma mulher, tá certo? Mas, enfim. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutífero, te multiplique, para que tu possas ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que herdes a terra em que és estrangeiro, em que és peregrino, que Deus deu a Abraão. Ok. Isaac, quando ele fala essas palavras, em verdade, ele está praticamente repetindo a promessa que Deus fez a Abraão, a promessa que Deus fez a Isaac, e ele agora passa a bênção, né, para Jacó. E aqui, não sei se vocês tiveram esse mesmo entendimento, me parece que ele já está conformado ou convencido de que, de fato, Jacó é quem vai ser o detentor da bênção do Senhor. Bênção da primogenitura? Não, não necessariamente a bênção da primogenitura, mas a bênção do Senhor, a bênção da genealogia de Cristo, dos escolhidos de Deus. Me parece aqui que ele já está convencido disso, tanto que ele determina isso com muita naturalidade. Ou ele já se convenceu de que, de fato, Jacó é o escolhido de Deus, não sei, o texto não fala, não deixa claro. Ou ele entende simplesmente que a bênção que ele já determinou sobre a vida do filho é irrevogável. Ele não vai voltar com a palavra que ele já deu como pai sobre a vida do filho. Lembra que a intenção dele era abençoar Esaú, mas com os planozinhos lá de Rebeca, Jacó acaba sendo beneficiado com essa bênção, e simplesmente Isaac não vai voltar atrás. A gente já conversou aqui algumas vezes de que a palavra, eles dão muito valor à palavra, quando eles empenham a palavra, acabou, não tem volta. Então, bom, ele vai ter que determinar bênçãos sobre a vida desse filho, que, diga-se de passagem, ainda é a melhor esperança que o clã tem. Haja vista que Esaú está desvirtuado com outras esposas, não está tendo um bom proceder, um bom comportamento, não valoriza a Deus, não busca a Deus, né? Então, bom, Jacó é a melhor oportunidade, já que ainda está solteiro e pode, de fato, começar uma vida como um bom líder para toda aquela tribo. Beleza? E Isaac enviou Jacó, e ele foi a Padã Arã, até Labão, filho de Betuel, o sírio, e o irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Então, só lembrando, Padã Arã é uma região de lá da Mesopotâmia, é região de povo idólatra, tá? É uma região de pessoas que não buscam a Deus, e quando a gente vê aqui Betuel, o sírio, está correlacionando com aquelas terras. Lembra que os sírios fenícios, eles vão acabar corrompendo Israel. Lembra que Jezabel é uma fenícia, né, e que vai acabar lá perturbando Acabe, corrompendo Acabe, e a gente sabe como é o final lá de Acabe e de Jezabel, que não é uma coisa legal, mas corrompe todo o povo todo sofre por conta disso. Então, ele está indo buscar mulher, está indo buscar esposa no meio de sua família, mas sua família não é certeza de que sejam pessoas de boa índole. E a gente vai ver que mais para frente, de fato, não eram pessoas de boa índole, e nem necessariamente temente a Deus. Quando Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó, grava aí. Quando Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó, o enviara a Padã Arã para tomar uma mulher de lá, e que quando ele o abençoou, deu-lhe uma ordem dizendo: tu não tomarás mulher dentre as mulheres de Canaã.
E Jacó obedeceu a seu pai e sua mãe e foi a Padã-Arã. Esaú, vendo que as filhas de Canaã não agradavam a Isaque, seu pai, então foi Esaú a Ismael e tomou para ser sua esposa, além das mulheres que ele já tinha, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Bom, Esaú aqui claramente tem uma crise de ciúme, de inveja do seu irmão. Ele vai começar a observar todos os fatos. Poxa, olha, meu irmão acabou sendo abençoado, recebeu uma ordem de meus pais para ir buscar a mulher fora daqui do nosso acampamento, fora aqui da nossa região, e isso pareceu muito bom aos olhos do meu pai. E o que me dá a entender, olha, para eu imitar o que eu posso imitar, eu vou procurar uma mulher, então, que seja da nossa família. Ele foi buscar junto com Ismael. A bênção que Isaac deu, ele já não podia ter mais, tá certo? O fato de Jacó já ter sido enviado a Padã-Arã para buscar mulher lá com as filhas de Labão, ele também não ia poder fazer. E isso Jacó já tinha sido enviado. A obediência que Jacó demonstra aos pais, isso Esaú não quer fazer. A única coisa que dá para ele melhorar nessa situação toda é apresentar para os pais uma mulher que não seja cananeia. Mas que venhamos e convenhamos, é uma mulher dos filhos, ou melhor, do filho, que foi colocado para longe da família de Isaac, com a intenção de preservar Isaac, sua família e a bênção de Deus. Se ele tentou remediar, o remendo saiu pior do que o rasgo. E o que ele fez não vai acrescentar em nada, né, de admiração, de apreço e de bem-querer da parte dos pais para com ele. Os pais continuam a, não vou dizer desprezar, não fica também claro que aparece um desprezo, mas insatisfeitos, né? Os pais ficam insatisfeitos ainda, porque ele não abandonou as outras mulheres, o que também não seria a coisa mais acertada nessa altura do campeonato. Mas ele continua com as duas mulheres e toma para si mais uma. Então, ele agora, além de polígamo, né? Que agora não são mais só duas mulheres, já são três, pelo menos, ele ainda continua pegando mulheres que não são do agrado, né, da vontade, do que se espera para aqueles que vão ter a bênção de Deus. Se ele realmente quisesse estar submetido à vontade de Deus, ele ia obedecer os pais, e iria fazer o que Abraão fez, né, que foi mandar buscar uma esposa lá para Isaac, e o que o Isaac está fazendo agora, mandar buscar uma esposa lá para o Jacó. Ele está tentando fazer do jeito dele. Aqui a gente já vai perceber, né? Mais ainda, da arrogância do Esaú, da insubordinação, da falta de respeito aos pais, da falta de temor a Deus, né? Isso revela muito do caráter de Esaú. Pode falar aí, Maiana. Eu entendi como ele aproveitou dessa situação para fazer o pai e a mãe sofrer mais ainda, como punição por ele ter dado a bênção para o irmão, mesmo sendo enganado. Então, eu vi como se ele quisesse... Sabe aquela história, tá no inferno, abraça o capeta? Eu fui ruim, agora eu vou ser pior? Eu vi isso porque ele viu que Jacó se dignou. Com todo o erro que Jacó fez, não partiu de Jacó enganar ele, partiu da mãe dele. Ele estava obedecendo a mãe e agora ele vai obedecer o pai. E na minha Bíblia fala, vendo que Jacó obedecera, ou seja, Jacó fez, Jacó obedeceu, eu vou fazer pior, eu vou seguir as minhas próprias regras e o que eu puder fazer para infernizar
o meu pai e minha mãe, eu vou fazer. Eu entendi dessa forma. Vou dizer para você que está errado, Maiana. Poderia ser que ele estivesse fazendo aqui uma provocação. No meu entender, ele estava tentando fazer uma compensação, tá? Mas o que você fala, também não acho, não julgo que esteja errado, não, tá certo? Poderia ser isso também. Ele poderia estar querendo provocar ainda mais os pais. Eu ainda acho que ele estava querendo tentar compensar de alguma forma tudo que ele estava fazendo de errado. Fala aí, Maiana. Só que Ismael, pelo fato de Ismael ter sido mandado para fora, sabia que para longe, sabia que não, Deus não queria Ismael próximo, porque não era com ele. E a mãe dele foi buscada lá dos parentes do avô, e ele buscada do irmão que foi de certa forma rechaçado. Não cabe esse pensamento para mim de Uhum, que foi compensação. uhum. Ok, vamos lá. E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Arã. É uma distância bem pequenininha, ainda mais para quem vai caminhar a pé. Só 800 quilômetros. E ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto e ele tomou umas pedras daquele lugar e a colocou como travesseiro e se deitou naquele lugar para dormir. Essa é uma versão que eu estou lendo que fala umas pedras. Tem outras duas que eu vi que fala uma pedra, tá bom? Então, acho que no final das contas a quantidade de pedra não vai fazer assim muita diferença. O que importa é que ele tomou uma pedra, pelo menos, como travesseiro. E se a gente for pensar, não é uma coisa confortável. Às vezes a gente tem um travesseiro duro, acorda com torcicolo. Imagine deitar e passar uma noite em cima de uma pedra. Realmente deve ter sido muito desconfortável. E eu não sei se vocês chegaram a fazer esse tipo de correlação. Não, não que isso esteja sendo relatado no texto, foi algo que minha mãe voou e pensou, que ele vai pegar essa pedra e vai erigir como se fosse um altar, né? E nesse momento ele está usando, vamos dizer assim, o altar para apoiar a sua cabeça, para apoiar aquilo que é o centro de seus pensamentos, de seus desejos, de suas decisões. Ele colocou a sua cabeça sobre o altar, ainda que ele não tivesse consciência disso. Foi uma coisa assim que passou por mim, tá? Então, anoiteceu, tá lá a caminho, 800 quilômetros de distância, sozinho, provavelmente uma região desértica, tá? Ele tem como teto o próprio céu, coisa maravilhosa, o cobertor, o frio, e aí ele está lá e tem um sonho. Essa parte é fantástica, porque você dormir num cenário desse, morrendo de frio, deserto é frio de noite, pessoal, muito frio mesmo. E você ainda sonhar é maravilhoso, né? Porque o mínimo que você teria era um pesadelo. Mas ele vai lá e sonha. E eis que uma escada estava posta sobre a terra e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eu coloquei aquela pergunta lá, né? Se os anjos são alados, por que que eles têm que subir e descer pelas escadarias? Alguém aí tem uma resposta para me dar? Seria a entrada do céu? Não é minha pergunta, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber assim, por que que o anjo que voa tem que sair andando por uma escadaria? Por que ele não desce lá voando? Fala aí, Maiana. Porque ele tem classe. Eu fiquei me fazendo essa mesma pergunta mais cedo e fiquei entre três possibilidades. Ah, Os desafios na vida com Deus. Você vai subindo, cada vez que você vence um problema, não estou nem dizendo problema na vida
no geral, é aquele negócio de não ficar estagnado mesmo na vida pessoal. Você vai subindo no degrau, você vai se aproximando cada vez mais de Deus. E também, aqueles anjos, ele podia até voar, mas o homem não. E não é impossível você chegar a Deus. Seria uma das formas dos homens chegarem a Deus, até mesmo porque o Senhor Jesus, quando ele veio como homem. E os anjos também apareceram para Abraão em figura de homem. Não apareceram descendo, ninguém viu asas nem nada. Eu achei que nesse sentido, de que é possível você chegar a Deus, que tem como, só que não vai ser fácil. Você vai ter que superar cada desafio. Beleza, mais alguém? Algum comentário a fazer sobre? Adriana. Fala aí, Adriana. Eu pensei assim, que pelo fato como Dona Ana colocou lá, ele subia com os pedidos e, não sei, meu pensamento acho que foi idiota, os pedidos seriam muito pesados para eles levar, e quando eles vinham com a resposta, cada degrau descido era o que a pessoa que pediu estava perseverando, né? A depender da nossa atitude, o anjo descia um degrau para entregar a bênção. Pensei assim. Ok. Isis. Deus me perdoe. Mas eu tenho duas possibilidades. Uma que a porta é estreita, não dá para passar cavalo. Porque diz que os querubins que têm asa, que os anjos têm aqueles cavalos com asa, né? Então a porta é estreita, não dá para passar cavalo. Essa é a primeira possibilidade. E a segunda é que eles não estavam em corpo de glória. Talvez essa forma, assim, deveria quando eles estão em corpo de glória. Então, quando eles estão como homem, se apresentando a um homem, ele vê como sua imagem, semelhança. Ok. Dona Cida. Fala aí, Dona Cida. Eu acho que, por ser Jacó estava ali, né? E eu acho que a presença de Deus estava ali com ele. Então, voar seria coisa mais, sei lá, descer, era descer mesmo na presença de Deus, né? Não sei, eu entendi assim. Não sei. Sei lá. Ok, pessoal. Eu também não cheguei a uma conclusão, não, entendeu? Não cheguei a uma conclusão, não sei por quê, mas abre aí em João, capítulo 1, a gente vai ver o próprio Jesus falando isso, né? Não sei se aí alguém já tinha lido. João, capítulo 1, no verso 51. A gente vai ter o seguinte. E acrescentou, palavras do Senhor Jesus. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A mesma coisa que eu fico pensando. Por que esses anjos que são alados precisam subir e descer? E tudo bem, vamos lá, que eles tenham que subir e descer, está tudo certo, né? Faz ideia de que distância é o céu, né, a terra, até a porta do céu? Quando é que esse anjo vai chegar aqui, gente? Mas é um portal. Um portal é diferente de uma porta, né? É um portal, é que nem no Dragon Ball. Dragon Ball. É um lugar mais perto, mais próximo, é um portal que você vai e atravessa. Não precisa ir o caminho todo. É um atalho. Tá certo. Pois bem, eu acho que é uma distância muito grande, entendeu? E eu não entendi, sinceramente, esse verso. Fala aí, Martiane. Então, eu também não tenho um pensamento certo com relação a isso. Eu não sei vocês, mas eu já tive sonhos que, quando chegaram
em um ponto que, poxa, ficou estranho demais e eu acordei bem assustada. Então, eu acho que se chegasse nesse ponto, talvez ele despertasse, porque já era sobrenatural o sonho que ele estava tendo, né? Não era normal, uma escada, pessoas subindo e descendo. Então, se chegasse ao ponto de, digamos assim, os anjos criarem asas, então descer assim rapidamente e voar em volta de você com a velocidade de, sei lá, a anos-luz, eu acho que ele ia ficar tão assustado que o corpo dele ia reagir, ele ia acordar desesperado, ele ia temer mais do que ele temeu, né? Porque ele só tendo essa visão, ele já falou quão horrível era aquele lugar. Imagine se fosse exatamente como é, né? Mas, falando sério, eu vejo que foi uma oportunidade de ele ter uma experiência, né, com o mundo sobrenatural, né? Porque até então ele conhecia de ouvir falar, né? Ele não tinha tido essa experiência e foi necessário ele ter passado por essa experiência, né? Eu digo assim também, essa humanidade, digamos assim, né? Tinha que ter essa humanidade, porque é muito interessante, né? Às vezes a gente pega assim a Bíblia e a gente vê, poxa, heróis na fé. Aí quem não entende fala assim, não, esse cara arrebentava, ele fazia isso, ele fazia aquilo. E a Bíblia diz, né? Tem alguns versículos que falam, né? Que eram homens sujeitos aos mesmos sentimentos que nós, tipo, eram pessoas comuns, mas que Deus escolheu essas pessoas. Então, eu acredito que essa humanidade, né, entre aspas, dos anjos, fez com que Jacó ele se percebesse capaz de seguir esse Deus, assim como o pai dele seguiu. Só que nesse momento ele não seguiu diretamente, enfim, né, a gente já sabe da história, ele não fez aquela entrega que ele devia ter feito. E a gente vai ver isso lá na frente. E é esse meu ponto de vista. Ok, meninas, para mim, tudo que vocês falaram aí está muito válido. Enquanto a gente não chega a um consenso, qualquer coisa é caminho. Então, beleza. Ele vai lá, se deita, ele tem esse sonho, como a Martiane aí falou, é a primeira vez que ele realmente vai ter uma experiência com Deus de verdade, tá? Aqui vai começar o desenvolvimento espiritual de Jacó, pessoal, desenvolvimento especial e pessoal. E não à toa vai começar no deserto, né? Não à toa vai começar em tempo de angústia. Seja como for, esse momento está sendo extremamente edificante para Jacó. Ele vai sair daqui realmente um outro homem. Ainda que ele tenha um caráter com problemas ainda assim, ele vai sair daqui um outro homem com um renovo no espírito, né? Uma esperança, né, de que Deus realmente é com ele. Isso aí eu achei muito interessante. Então, assim como o próprio Deus já tinha aparecido para Abraão para animá-lo, apareceu para Isaac para animá-lo, então ele está aqui aparecendo também para Jacó, para animá-lo, para dizer para ele, olha, fica tranquilo que eu estou do seu lado. Ainda que você esteja no meio do deserto e fugindo dos problemas que você criou para si, ainda assim, eu sou contigo. Você é meu filho amado, né? Vamos esperar que você se torne aquilo que eu quero que você seja, você vai se tornar aquilo que eu quero que você seja, e na sua caminhada eu não vou te abandonar de forma nenhuma. Coisa de pai mesmo, né? Abraçando o seu filho, cuidando do filho assim. E eis que o Senhor estava em pé em cima dela e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. E aí o que Deus vai começar a falar com ele é justamente a promessa que foi dada para Abraão, que foi repassada para Isaque,
Deus falou com Abraão essas palavras aqui. Deus falou com Isaac essas palavras aqui. Agora o próprio Deus está falando também com Jacó. Quando Abraão recebeu essas palavras, passou para Isaac. Abraão falou essas palavras para Isaac. Isaac acabou de falar essas palavras para Jacó. Mas agora é o próprio Deus que está falando com ele. Então, além da gente perceber que entre os homens, né, existe a transmissão da palavra, da promessa, o próprio Deus vai lá para confirmar. E aqui eu acho bem legal. Porque quando você ouve isso da boca de um homem que é importante para você, seu próprio pai, fantástico, tem um peso. Mas quando você ouve isso do próprio Deus, maravilhoso, não tem o que dizer, né? Então, isso passa a deixar de ser peso, passa a se tornar fato, é só uma questão de tempo para que isso tudo se cumpra. E ele vai lá, então, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. A terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente, ou seja, né, promessa de cara e possessão de terras, para ele e para as suas gerações. E a tua semente será como o pó da terra, tu serás espalhado para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Multiplicação, né, da sua descendência, ele vai ser extremamente frutífero, a tal ponto que ele vai se esparramar para tudo que é lado, porque vai ser necessário. A terra não vai ser capaz de comportar o tamanho da sua descendência. E em ti e em tua semente, todas as famílias da terra serão abençoadas, né? Outra bênção que a gente já viu aí. Todas as famílias da terra serão abençoadas pela presença, pela influência, né? Pela interferência dos filhos de Israel. E eis que sou contigo e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que tenha feito aquilo que eu tenho falado. Então, aí vem, mais uma vez, a quarta promessa, eu sou contigo. E esse é um Deus de proteção, de provisão, de zelo, de cuidado, de amor, de exortação, de disciplina. E ele vai permanecer, e a promessa vai se cumprir, ele fala, até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. Vai acontecer tudo, do jeitinho que eu estou te falando, no seu tempo, e eu vou estar contigo a cada segundo. Quando você ouve uma palavra dessa, é para você ficar imbuído de quê? Coragem total, força total. Lembra quando Deus fala isso com Isaac? A primeira reação que Isaac tem é de ele ficar com medo de ser morto por Abimeleque. Vocês lembram dessa passagem? Ele acaba de receber essas palavras de Deus também, foi de Abraão. Ele ouve essas palavras do próprio Deus, e aí ele está entrando lá em Gerar, e ele tem medo, e ele acaba dizendo que Rebeca não é sua esposa, mas é sua irmã, né? E aqui a gente vai ver que Jacó, ele vai fazer algo parecido. Eu não entendo bem isso aqui, não. Eu não entendo, sinceramente. Você recebe uma promessa tão violenta de que Deus é com você, mas aí você amarela 5 minutos depois. I don't understand. Mas foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, vai ser assim com Jacó. Ok, e Jacó despertou do seu sono e disse, certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E aqui eu fiquei pensando, o Senhor está neste lugar, de fato, ou o Senhor está com Jacó? O que vocês acham? Gostaria de ouvir aí a opinião de vocês. Quem fala aí primeiro? Fala aí, Fernanda.
Já escrevi. Oxe, fale para todo mundo ouvir, porque o que aparece aqui no bate-papo não vai aparecer na gravação. Você tem consciência disso? Se assuma e fale suas palavras, por favor. Tenha medo de falar, não? Não, Deus é acredito que contigo. diante. Ah, tá. Tá ligado. Eu acredito que diante das promessas está com ele. Afinal, existe uma aliança. Então, independente do lugar, da circunstância, está com ele. Ok. Maiana, o que você acha, Maiana? Eu acho que as duas coisas, porque Deus ele está em todos os lugares, porque ele é onisciente. Mas esse sonho significa que Deus está com Jacó, porque a primeira bênção que Isaac deu foi através do engano, mas antes de sair de lá, o Isaac deu a bênção do próprio Abraão. Então, ele agora recebeu um pacto com Deus e Deus está confirmando que ele foi aceito. Pronto. Para encerrar, Cristiane, o que você acha aí, Cristiane? Deus está com Jacó ou Deus está naquele lugar? Como Maiana disse, né? Deus está com Jacó. Mas apareceu para ele em sonho naquele lugar. Por isso que ele disse que Deus estava ali. Mas está com ele naquele lugar também. Tanto é que ele levantou a coluna ali até hoje, né? É conhecido pelo nome que ele deu lá. Eu sou do pensamento de que ele está com Jacó. Jacó não tem esse entendimento ainda, por isso ele fala, Deus está nesse lugar. Porque a escada não estava lá, o portal não estava lá, aquilo foi um sonho que ele teve, foi uma visão que ele teve, né? Foi uma manifestação de Deus para com Jacó. Não significa necessariamente que ali era um portal de fato, né, com acesso aos céus. De fato, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, beleza, ele pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento, mas eu acredito que ele estava lá por causa de Jacó. Então, se Jacó não tivesse em Luz, Betel, se Jacó tivesse em Berseba e tivesse ouvido e tendo visto isso, o Senhor está aqui. Ele poderia até falar dessa forma, mas porque ele não tinha entendimento. Não era o Senhor está aqui nesse lugar, é o Senhor está comigo em qualquer lugar. Pode falar aí, Cristiane, continue. Eu ia falar o quê? E eu creio que foi uma forma dele se mostrar para Jacó, foi através do sonho. Foi através de fazer ele entender que realmente ela era com ele. Porque até então Jacó nunca tinha tido uma experiência com ele, né? Exatamente, Cristiane. Exatamente. Tá? Então, qual o que eu penso disso, né? Fazendo como Dona Cida, trazendo para os dias de hoje. O que interessa isso? O que interessa, de fato, é a gente perceber, pessoal, que Deus está com a gente. Mas se a gente estiver na escola, não, Deus está com a gente. E se a gente estiver em casa, Deus ainda está com você lá. Mas e aí, se eu estiver na boca do inferno, olha, Deus está com você lá também. Só vai cair abismo adentro se você quiser. Mas ainda assim, Deus está lá também. E Ele é suficiente para nos trazer para os caminhos que Ele quiser que a gente venha trilhar. Pode falar, Maiana. Até a escada talvez seja até por isso mesmo, para saber que tem como, que a gente sempre vai ter acesso a Ele e Ele sempre vai ter acesso a gente. Pois é. Vou descobrir esse negócio dessa escada aí. Tá estranho para mim. Então, pronto. Então, Jacó despertou do seu sono, disse, certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E é exatamente isso, ele não sabia que Deus estava com ele. Ele não tinha essa compreensão. E por isso ele vai falar o que ele vai falar. E Jacó levantou-se cedo de manhã, tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro e a colocou como um pilar.
e derramou o óleo no topo dela, né? Então, tem a outra versão aqui, peraí, 18 fala assim: tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite. Então é mais ou menos assim: a gente tem uma pedra, tá certo? E ele não deixou essa pedra como uma pedra, ele erigiu como coluna. Isso eu acho interessante, porque ele vai confeccionar aqui um altar. Dona Maria, eu vou pedir para a senhora fechar seu áudio, Dona Maria, por favor. Não fico da Aí, fechou, porque fica dando interferência aqui. Tá? Então, ele coloca, né? Ele pega e coloca realmente numa posição de erigir um altar, numa posição de coluna, tá certo? Onde a parte mais alta está, a parte mais larga, enfim, é colocada para o alto. E isso me dá uma percepção de querer aproximar-se do céu, de querer aproximar-se de Deus, certo? Beleza. Quando ele faz isso, ele chega, né, e derrama o óleo no topo dela. Por que que ele derrama o óleo no topo dela, Neide? Se você abrir o áudio, a gente ouve. Repete de novo aí a pergunta. Por que que Jacó jogou o óleo ou o azeite no topo da pedra? Firmando que ali era um altar, firmando o voto dele. Ok, Dona Cida. É isso, é firmando ali, que era o altar mesmo, a aliança, né, que ele ia fazer com Deus. Perfeito. Martiane. Firmando a aliança e mostrando que a partir daquele momento Deus seria o primeiro, né? Ok. Vocês já viram outras vezes altares sendo levantados. O que é apresentado em cima do altar? Pode falar aí, Adriana. Eu vejo como uma oferta, um sacrifício. Sacrifício. Está firmando um pacto. Beleza. Mas como é que ele firma esse pacto? Fazendo um sacrifício. Por que que ele usa o azeite? Porque é tudo que ele tem. Ele não tem um cordeiro para apresentar, ele não tem, né, um cabrito para apresentar, uma pombinha. Tudo que ele tem é o azeite. Então, ele vai dar, nesse momento, o tudo dele, tudo mesmo, tudo. Talvez ele tenha um odre de água além disso, um pedaço de pão, talvez. Não sei. Deve ter, né? Para empreitar uma viagem dessa, vai durar muitos dias. Mas o que ele tinha de precioso, de rico, era o azeite, que ele poderia realmente negociar. Ainda que ele tivesse um odre de água, ele não negociaria água. A água era para sustento dele, ele não ia vender água. Ainda que ele tivesse pão, com certeza o pão também ele não poderia vender. Então, a moeda de troca que ele tinha nas mãos era justamente o azeite. Então, tudo que ele tem, ele pega e joga naquele altar. Ele derrama naquele altar como forma de dizer: Deus, agora eu estou em sua dependência. Né? E um pacto, uma aliança, quando você faz um pacto, uma aliança com alguém, você está falando isso diretamente. Agora eu estou na sua dependência. O que der para você, vai dar para mim. O que der para mim, vai dar para você. E aí ele se coloca diante de Deus. Apresenta, Deus pediu isso? Deus não pediu nada a ele. Veja que isso parte do coração dele. Veja que o despertamento espiritual dele é muito rápido.
Ele lembrou do pai sacrificando, ele lembrou que o avô sacrificava, né? E ele lembrou, pô, eu estou na presença de Deus, eu tenho que oferecer alguma coisa a esse Deus. Esse Deus está me dizendo que vai andar comigo, que vou ter uma descendência muito grande, que eu vou possuir terras, ele não vai me abandonar nunca, até o final de tudo ele vai estar junto comigo. Eu tenho que oferecer algo a esse Deus, e não é qualquer coisa, tem que ser algo de valor. Não diz aqui que ele derramou metade do óleo, não diz aqui que ele derramou, né, uma gota de óleo. Ele derramou óleo no topo dela. O melhor que ele tinha, ele derramou lá. Tá? Era o seu tudo. Então, a mensagem por trás desse ato é muito interessante, porque ele não precisou ver na vida dele nenhum milagre para ele ser fiel a Deus. Até aqui, não. Ele só ouviu uma promessa. E onde é que a gente ouve promessa? De rodo, e seria o suficiente para a gente, só tendo aquilo ali, a gente ser fiel a Deus. Fala, Isis. Isis? Tá sem áudio. Tá ouvindo ou não? Fala aí, Maiana, enquanto Isis tenta ali consertar esse negócio. Na Bíblia? Exatamente, pessoal, acabou. Eu mostrei. Conhecer a palavra de Deus é o suficiente para a gente decidir se tornar fiel. É o suficiente. A gente vê que as pessoas costumam buscar a Deus em busca de milagres, né? Buscar em busca. Mas é isso aí mesmo. Vão atrás de milagres, vão atrás de respostas, né? Vão atrás de alguma coisa especial, enfim. Mas só ouvir a voz de Deus, só conhecer a palavra de Deus seria suficiente. Alguns dias atrás eu estava... Deixa a gente falar isso. Tá me ouvindo agora? Estamos ouvindo assim. Pode falar, Isis. Na Bíblia, que eu atendi uma ligação, acho que me mexeu com o meu Bagunçou aí áudio. tudo, foi. Prova de que você não pode se misturar com as coisas do mundo no momento que está meditando na palavra. Por quê? Porque vai roubar a sua semente. Não atenda telefone enquanto a gente estiver aqui. Não veja Zap Zap. Esqueça Facebook. Não olhe o Instagram. Por aí vai. Tá bom? Então, pronto, pessoal. O acesso que ele teve realmente só foi a palavra de Deus. Acabou. Tá bom? E aí ele decide que agora ele vai ser fiel. E ele chamou o nome daquele lugar Betel. Mas no começo, o nome daquela cidade era chamada de Luz. E Jacó jurou um juramento, dizendo, se Deus, esse se aqui, é que bagunçou a história, para mim, esse se bagunçou a história. Mas vamos lá. Se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer, vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa do meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus, e esta pedra que tenho posto como um pilar, como uma coluna, será a casa de Deus, e de tudo que tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. Essa parte do se me mostra uma dúvida, né? O se, ele transmite uma ideia de condição. Se a contrapartida fizer isso, então eu vou fazer aquilo, tá? Mas Deus já tinha dito que seria com ele, não tinha mais questão de si, sabe? Ele não estava pedindo para Deus alguma coisa, porque Deus já tinha determinado, antes mesmo dele pedir qualquer coisa. E aí agora, em vez de simplesmente ele crer, ele coloca esse si no meio. Na minha cabecinha, que isso não funcionou muito bem. Pode falar aí, dona Maria. Ele sabia que Deus era com ele, não é isso?
mas o que ele colocou ali foi o que ele queria. O que ele queria? Ele estava numa situação de, digamos assim, penúria, porque ele não tinha recursos, ele não tinha um animal para se transportar, ele não tinha comida para chegar até a casa do tio. Ele estava ali só com aquela coisa de azeite, ele colocou ali e fez um pacto com Deus. Se você for comigo, se eu conseguir chegar à casa do meu tio e depois eu conseguir retornar à casa dos meus pais, que era o que ele queria, voltar para a casa dos pais, sem problemas com o irmão, não é isso? Se ele conseguisse essas coisas que ele colocou, ter roupa para vestir, comida para comer, pipipi, papapá, então ele daria o dízimo de tudo que ele tivesse. Isso foi, digamos assim, uma contrapartida, né? Ele sabia que Deus estava com ele. Agora ele queria que Deus estivesse com ele dentro da vontade dele, que era de voltar para os pais. Por isso a gente faz muito, né? Eu acho que todo mundo sabe que Deus protege, que Deus ajuda, sabe? Mas Deus, a gente quer a proteção e a ajuda de Deus como a gente quer. Eu quero que Deus me proteja para eu ser presidente da República, enfim, cada pessoa aí pensa aí o que quer que Deus proteja para chegar lá, né? Seus sonhos, suas ambições. Eu quero que Deus me ajude a criar meu filho, dar escola para ele, dar condição, né? Para ele futuramente ter como sobreviver de forma digna. Então, cada um tem o seu querer. Não é só a gente, mas o mundo inteiro tem. E cada um faz aliança com quem quer. Eu acho que esse sim é porque ele não sabia que Deus seria com ele naquilo que ele queria. Deus, se o Senhor for comigo naquilo que eu quero, eu vou dar o dízimo de tudo que vier nas minhas mãos. Então, ele fez o pacto com Deus. Eu acho que foi aí que houve o pacto. Porque Abraão, ele deu o dízimo. Ele dava o dízimo, digamos assim, né? Não sei como, mas quando ele se encontrou com o sacerdote, ele deu o dízimo. Mas não era uma coisa, digamos assim, uma aliança, não fez parte da aliança. Deus não disse a Abraão, você vai me dar o dízimo. Deus disse a Abraão que ia fazer uma aliança com ele para formar um povo. Ele não pediu o dízimo. Deus não pediu o dízimo a Abraão. Abraão deu porque ele quis. Eu acho que no pacto do dízimo, olha, eu vou devolver o dízimo, Senhor, e o Senhor vai me dar a proteção. Aconteceu nesse momento com Jacó. E ele não tinha certeza. Como nós também não temos quando nós nos colocamos, nós sacrificamos, nós fazemos uma fogueiração, você chega lá e você não sabe se você vai receber a graça. Você não sabe. Né? Então, se, né? Na verdade, o pacto dele, ele não sacrificou, quer dizer, ele sacrificou o azeite, mas ele não fez o sacrifício do dízimo, da devolução do dízimo, antes de receber a graça. Então, vamos concordar que se ele não fez isso, isso demonstra dúvida? Né? Ele nem fala quando tal e tal coisa acontecer, eu vou fazer assim. Ele só fala sim, porque o quando até é menos pior, né? O quando você já sabe que vai acontecer, você só não sabe exatamente quando. Mas se acontecer, parece que você não tem certeza de que a coisa vai acontecer. Fala, Isis. É que nem o novo convertido. A pessoa que não foi criada dentro da igreja, que teve não conhece a Deus, mas teve um encontro com Deus.
aconteceu algo de sobrenatural na sua vida e teve um encontro e aceitou Jesus, naquele primeiro momento Deus até entende, né? Vai para a igreja de bermuda, até ele conhecer verdadeiramente a Deus e criar temor e buscar fazer a vontade de Deus. Então Deus entendeu nesse primeiro momento, eu novo convertido, está me conhecendo, está criando um relacionamento, ele vai para o caminho certo. Exatamente, né? Então, aí você vê que é a mesma coisa que Abraão recebeu, Abraão depois mostrou dúvida, Isaac recebeu, Isaac mostrou dúvida, ele aqui recebe e ele também mostra a dúvida. É meu entendimento, viu, pessoal? Ele mostra a dúvida. Não fala com segurança, olha, Deus, eu decido, eu resolvo, a partir desse momento, de tudo que me deres, eu vou dar o dízimo. Né? Não, ele cria uma condição. E necessariamente ele não precisaria pedir pão, vestes ou paz, porque já estava determinado que isso tudo ele ia ter. Se Deus era com ele, Deus ia prover, né? Isso é sem sombra de dúvidas. Fala aí, Maiana. Não entendi aqui direito o que você escreveu, não. Pode falar aí. Quero falar. Mas fale que agora eu quero entender. Não, é porque, assim, sabe aquilo de eu sei o que eu peço, mas Deus sabe o que eu preciso? E nem tudo que eu quero está de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. Ele agora tem a promessa de Deus, ele sabe o que Deus quer dele, aliás, o que Deus vai fazer com ele, só que o que ele quer pode não estar nos planos de Deus. Gente, o que ele quer é comida e roupa para se vestir. Isso não está nos planos de Deus? Não, mas isso sempre aí. tem uma coisinha a mais por trás, entendeu? Então, uma coisinha a mais por trás que ele queria era provisão e paz. Não tinha coisinha a mais, não. Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha um carro, jet ski, entendeu? Não tinha uma tenda. O que ele Lava queria, no sal, ele tinha sal? o que ele queria era provisão e paz. Está incluso lá em cima na promessa de Deus. Fala, Adriana. Mas a senhora sabe se ele queria ser rico, extremamente rico, ou queria ter só o básico? A senhora não sabe. O que está aqui, pelo jeito, ele está pedindo até o básico, né? Deus prometeu dar muito mais. Fala, Adriana. Eu tive o entendimento do seguinte: ele negociou com Deus, né? E o que ele mais queria de tudo, o que ele já sabia que era dele, era voltar para a casa dele, para a terra dele. E acho que era essa certeza que ele queria de Deus, que se um dia ele poderia voltar para a terra dele. Então, ele negociou com Deus essa circunstância, porque as outras ele tinha certeza de que já tinha. Ok, então vamos voltar aí para o verso 15. Mas Deus não falou que ia fazer ele voltar de novo? Exatamente. Mas ele sempre teve dúvidas. Jacó, se a gente for analisar a história dele, ele sempre tinha uma dúvida. Ele nunca tinha certeza de nada. Eu acho que, sinceramente, é a questão da vontade dele. Naquele momento, ele estava fragilizado. Ele não estava com comida, com fartura, com segurança. Ele estava no meio do mato ali, de uma estrada, certo? Ele não tinha segurança nenhuma, certo? E o que ele pediu foi aquilo que qualquer ser humano pedia: segurança, condições de chegar na casa do tio e condição daquilo que ele mais queria, que era voltar para junto dos pais, né? Que ele tinha uma promessa, ele já sabia. Mas, para mim, entendeu? Eu acho que é a questão daquele momento de fragilidade que todos nós temos. E ele estava nessa situação. Ele estava numa situação de fragilidade. Deus é comigo. Ótimo. Então, por que toda a caravana morreu e eu estou aqui? No meio do nada, com um pote de azeite
e sei lá, acho que nem pão ele tinha, porque, né? O que a gente sabe, o que a Bíblia diz é que ele tinha um pote de azeite, não diz que ele tinha pão, peixe, sei lá. Diz apenas que ele tinha um pote de azeite. A gente até não tem noção do sacrifício que ele fez. Porque, de repente, ele não tinha nada, só tinha mesmo aquele pote de azeite. E ele ofereceu a Deus. Então, ele estava fragilizado, gente. A gente tem que entender que ele era um ser humano, ele não era assim tão especial como a gente pensa. Ele era o escolhido de Deus, então ele era especialzinho, ele tinha uma inteligência maior, ele tinha um amor maior. Não, ele era igual a mim, a você e a todo mundo. Ele era o filho do cara que ele escolheu, ele estava dentro do plano de Deus. E isso ele já sabia, o plano de Deus para a vida dele. Mas ele estava num momento de fragilidade, eu acho. É no momento que você tem a notícia de que você tem uma doença, de um prejuízo, de uma situação difícil qualquer, você se sente fragilizada. E aí, por isso, sim, porque ele não tinha certeza. Por isso que ele disse, quando Deus me der, né? Se fosse, no caso, uma de nós aqui, a gente dizia, quando eu receber meu salário, eu vou fazer esse sacrifício, eu vou dar essa oferta, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Quando eu receber meu salário, eu sei que eu vou receber meu salário. Mas ele não sabia que ele ia receber salário nenhum, não. Ele não sabia de nada disso, ele estava mesmo em situação de, como é que eu vou dizer, penúria, de grande dificuldade. A gente tem que ir para aquela situação lá. Ele estava sujeito a animais ferozes, ele estava sujeito a todo tipo de situação. Ele podia ser mordido por uma cobra, atacado por um leão, sei lá. Podia acontecer tudo com ele. E ele estava ali, ele pegou tudo que tinha, ofereceu a Deus e disse, olha, se você for comigo, eu vou fazer isso. Ele, né, na verdade, ele fez uma... Eu não diria nem negociação, ele fez uma proposta para Deus, ele pediu a Deus aquilo que ele queria e disse o que ia dar em troca. Então, em suma, pessoal, avança aí 2 capítulozinhos, vai para Gênesis 35. E aí a gente vai ter o seguinte, no verso 3. Levantemo-nos e vamos a Betel, e lá eu farei um altar para Deus, palavras de Jacó, que me respondeu no dia da minha angústia. Qual foi a resposta? Que dia da angústia foi esse? Esse que a gente está lendo agora, no capítulo 28. Que me respondeu no dia da minha angústia e esteve comigo no caminho em que eu andei. Bom, 15 anos depois, agora ele não fala se, agora ele fala que Deus foi com ele no caminho que ele andou. Como a Isis falou, e mais alguém aí observou também, o que a gente está vendo, pode voltar aí para o 28, o que a gente está vendo aqui com o se de Jacó é justamente a dúvida daquele recém-convertido. Mas sabe o que acontece? É que depois nós viemos depois de Jacó. Nós viemos depois que a Bíblia foi escrita. Nós aqui, temos a consciência que Jacó poderia não ter naquele momento. Nós, por mais que tenhamos medos e dúvidas e sejamos incrédulas e tal, não temos o direito de ser assim, diferente de Jacó, tá? Então, no momento que a gente tem a promessa de Deus, só isso aqui, viu, pessoal? No momento que a gente possui isso aqui, cada uma tem uma dessa em suas mãos. Às vezes você tem mais que isso em suas mãos, você tem 5, 6, 7 Bíblias, faz coleção. No momento que você tem uma dessas, você não tem mais o direito de falar, se o Senhor for comigo, eu te serei fiel, eu te agradarei, eu te honrarei.
Não, a gente não tem mais esse direito, entendeu? Agora é o contrário. Por quê? Porque a gente está acabando, pelo menos nós aqui, ó, estamos acabando de conhecer a história de Jacó. Vimos a mesma história com Abraão, vimos a mesma história com Isaac, que a gente está vendo aqui com Jacó. 15 anos depois, Jacó já vai mudar de ideia, ele não vai falar mais sim. Ele vai dizer, olha, vamos voltar lá a Betel. E ele vai levantar pela segunda vez uma coluna, e ele vai sacrificar mais uma vez a Deus. E ele vai dizer, olha, esse Deus, ele me respondeu no dia da minha angústia, ele foi fiel a mim até aqui. Jacó poderia ter dito sim, a gente não tem esse direito. A gente não tem o direito de subir um altar, sacrificar e dizer, eu não sei se Deus vai me responder. Não temos esse direito. Por quê? Porque a gente tem que crer, a gente tem um discipulado de fé, através da palavra de Deus, que não nos permite mais ter esse tipo de dúvida, ter esse tipo de conduta. Porque a gente não está falando do nosso pai, da nossa mãe, do nosso amigo, do nosso companheiro. A gente está falando de Deus. A palavra dele não volta atrás. A nossa, sim. A nossa até desanda de vez em quando. Mas de Deus, não. Entendeu, pessoal? Então, hoje, para mim, o maior ensinamento que fica é justamente aqui no final desse verso. Tá? No final desse capítulo, melhor dizendo. Que a gente, de forma alguma, pode se permitir duvidar de Deus. A gente viu que quando Deus aparece para Abraão e fala das promessas dele, ainda que Abraão tivesse cometido inúmeras falhas no meio do seu percurso, Deus não abandonou dia nenhum. Não abandonou. Esteve com ele, animou, ensinou, disciplinou, exortou, trouxe para junto, puxou as orelhas, puxou a rédea, e deu tudo certo, mas abandonar nunca. Deixar Abraão endividado? Quando foi que a gente viu isso? Abraão enfermo em cima de uma cama. Quando foi que a gente viu isso? Então, por mais que ele fosse tão pecador quanto qualquer um de nós, havia dentro dele uma maturidade de fé que estava sendo construída. Quando chegou no ápice da maturidade, pessoal, pelo amor de Deus, o comportamento dele foi tão violento que ele disse que ia matar o próprio filho, sem questionar Deus. Quando era por Sodoma e Gomorra, ele questionou 1 milhão de vezes. Quando era por Ló, seu sobrinho, ele questionou 1 milhão de vezes a Deus. Quando foi por Isaac, a maturidade espiritual dele era tamanha que ele não questionou, ele acordou cedinho de madrugada, caiu fora, foi fazer o que ele tinha de fazer. Isaac, quando ele recebe a promessa, ele vai também ter os seus percalços na vida, vai ter também suas falhas, mas ele vai aprender a viver sob a vontade de Deus. E onde é que a gente vai ver aqui Isaac passando necessidade? Pelo contrário, cada semente que ele plantou prosperou. Não foram de 100 sementes, 30 prosperaram, 60 prosperaram, todas prosperaram. E se você planta um pé de laranja, aquilo ali vai dar laranja indefinidamente, meu irmão. É uma semente, mas aquilo ali vai dar milhares de sementes através dos seus inúmeros frutos. Esse cara prosperou grandemente. Tá? Então, o que vai acontecer com Jacó, ele vai ter as colheitas das suas decisões erradas, mas ele não vai ficar na mão, ele não vai passar para penúria, ele não vai passar necessidade, não. Vai ter conflito familiar, parece que é karma da descendência do Senhor Jesus, da ascendência do Senhor Jesus. Parece que é karma, problema familiar. Todos vão ter, em algum grau, problemas familiares, né? Mas por conta da dureza do coração do ser humano. Mas nenhum deles passou necessidade. Não aceitem isso na vida de vocês. Entendeu? Não aceitem. Só creia. Seja lá qual for o motivo, a dificuldade que a gente venha passar, não tem espaço para dúvidas. Não tem espaço. Ah, mas eu pequei, errei, falhei, e eu não mereço. Nunca mereceu. Nem quando você não errou. Nem quando você não falhou. Continua sem merecer. Mas você se quebrantou? Se arrependeu de verdade? Está disposto a pagar o preço?
Então, pronto, Deus não vai te abandonar, vai pegar você, levantar do lodo, dar uma lavadinha, entendeu? Botar vestes novas, pentear o cabelo, passar perfume, e vai dar tudo que você precisa. É saúde, vai dar saúde, é uma família, vai dar família, entendeu? Emprego melhor, vai dar emprego melhor. Ah, não, eu quero ser cabeça, pronto, você vai ser cabeça do seu negócio. O que for necessário, entende? A proposta de Deus é essa. Eu estava vendo uma pessoa, um PR, né? Enfim, uma pessoa chegou hoje para mim falando que um pastor tinha pregado e dito que quem envia as pessoas para o inferno é Jesus. Aí eu tive quase que um treco. Não, velho, quem envia você para o inferno é você mesmo. O que Deus te coloca é a proposta da bênção e da maldição. Aí você escolhe a maldição e você vai dizer que Jesus te enviou para o inferno? Eu nem entendo como é que é isso. Não entendo. Jesus é todo amor, ele vem para te resgatar, vem para cuidar, fica o tempo todo do seu lado, olha, não faça assim, faça assado, e você caiu, tá tudo bem, eu estou do seu lado, vamos recomeçar, né? Aí chega alguém e fala, não, quem te envia para o inferno é Jesus. Jesus tem a chave do inferno, meu irmão, que é para resgatar do inferno quem está no inferno. Como é que ele vai mandar o povo para o inferno? Então, é umas imaturidades espirituais que a gente fica doente, entendeu? Fica doente com essas coisas. Então, entenderam? Não se permitam colocar um si quando for conversar com Deus. Se o Senhor me curar, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me prosperar, isso não existe. Meu Deus, me prospera. Eu estou disposta a fazer isso, isso e isso. Eu já estou fazendo pelo Senhor. Já estou antecipando. Quer o Espírito Santo? Meu Deus, me dá o Espírito Santo. Se o Senhor me der o Espírito Santo, eu vou ganhar alma. Coisa mais idiota. Comece a ganhar alma. Prove para Deus que você tem necessidade do Espírito Santo. Não é uma condição. Se o Senhor me der, eu vou ganhar alma, eu vou ser mais fiel, eu vou ser... Ixi, você conversa. Você acha que Deus cai nessa conversa? Você acha que Deus vai confiar na palavra de homem? Quando ele fez a promessa com Abraão, ele jurou por si mesmo, porque não tinha nada maior para jurar. Vai confiar na palavra de homem? Ele falou, Abraão, não precisa você jurar não, velho. Eu não quero nem ouvir o que você vai falar. Eu estou jurando por mim mesmo. Eu vou cumprir minha palavra com você. Independente de você cumprir sua palavra comigo. Tá? Então, cai nas conversas de diabo, não. Incredulidade não é para a pessoa da fé. Entendeu? Não é. Tem os momentos da falha? Tem, mas tem que ser assim um momento, uma vez a cada 500 anos, tá? Não se permite isso, não. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, falar, dizer? Ninguém? Então tá bom. Quem vai fazer a oração de hoje? Já ficou claro tudo que a senhora disse. Tá. Quem vai fazer a oração de hoje? Eu faço. Vai lá, Thaís. Obrigada. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, meu Deus, entramos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, por cada palavra, pelo Senhor, meu Deus, nos fortalecer, meu Deus. Mesmo não merecendo, meu Pai, o Senhor tem nos dado várias oportunidades, Senhor. Meu Deus, eu te peço, meu Deus, que a cada dia, meu Deus, possamos crescer com o Senhor, meu Pai. Que a cada dia, meu Deus, a Tua palavra, meu Deus, venha se fazer presente nas nossas vidas, meu Deus. Meu Deus, desde já, meu Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar este grupo, meu Pai. Que ele venha crescer, não em quantidade, mas em qualidade, meu Pai. Para que aqui venha sair, meu Deus, ganhadores de almas, meu Deus. Futuras obreiras, esposas, enfim, não sei. Mas que venha te servir, meu Deus. O foco maior venha ser te servir, meu Deus. É o que eu te peço, meu Pai. Desde já, meu Deus, amarra e repreende toda a força do mal, meu Deus. Eu entrego desde já a vida de cada uma das meninas nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Tá ligado a Vitória, pessoal? Então, ridícula você fez. Então, exatamente, só pode ter uma falha a cada 500 anos. Por quê? Porque não é para ter falha, não é para a gente ter dúvida. Tá bom? Então, a gente se encontra amanhã, Gênesis 29.